Bom, hoje vou falar sobre feitiçaria e magia segundo Eric Feiglin. Sim, você ouviu bem. Feitiçaria e magia. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Peço a todos aqueles que não são inscritos que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem, né? Fiquem à vontade na seção dos comentários. Tenho demorado um pouco para comentar acerca do Feiglin porque muitas atividades, coisas do meu trabalho, e acabou que eu não organizei propriamente qual seria o próximo passo que eu falaria do Feiglin. E me ocorreu que muitas vezes, acompanhando as discussões na vídeos do YouTube, algumas resenhas acerca do Feiglin, existe ainda uma lacuna, que é justamente essa transição do Feiglin para a filosofia da consciência, onde ele passa a empregar um vocabulário muito diferente. Como eu havia comentado ainda no primeiro vídeo, esse sempre foi o meu ponto de maior interesse na filosofia dele. Entretanto, existe um tema dele que sempre inquietou muito alguns filósofos, alguns estudiosos da obra dele, que é quando ele fala sobre feitiçaria na filosofia. E isso é uma coisa muito aberrante, isso é uma coisa muito escandalosa, porque é como misturar duas categorias de pensamento totalmente distintas. Para qualquer filósofo, o emprego da busca de categorias filosóficas para buscar a sabedoria anula totalmente o emprego de um termo como feitiçaria, que remete a bruxas, magos, rituais, evocações. Tudo isso parece pertencer a um mundo muito distante, não apenas da modernidade, mas da realidade do filósofo. Entretanto, o Feiglin comenta abertamente sobre esses temas em alguns ensaios e principalmente quando ele fala de determinados tipos de filósofos. E aqui eu vou discorrer um pouco sobre como é e para que o Feiglin fala sobre feitiçaria e magia. Mas antes, não esqueça de dar o like aí no vídeo, não deixe de se inscrever. Eu sei que você não está inscrito. Eu sei que você não está inscrito e você está assistindo o meu vídeo sem se inscrever e sem curtir. Entendeu? O Feiglin não gosta disso. Então, não esqueça de dar a sua curtida. Bom, mas para falar de feitiçaria e magia, no pensamento do Eric Feiglin, eu tenho que introduzir outras categorias que o Feiglin emprega para introduzir esse assunto. E uma das principais dela é o que ele chama de pensamento metastático. Pensamento metastático é uma categoria linguística, uma expressão que o Eric Feiglin usa para designar uma atitude que precede a ideologia. A ideologia, segundo Feiglin, já é a estruturação de um sistema fechado que se opõe à abertura da realidade, de forma bem resumida. Entretanto, antes de haver o sistema, é preciso haver uma atitude que o funda, e essa atitude é o que ele define como sendo o pensamento metastático. O que significa essa palavra metastático? Normalmente a gente associa a palavra metástase com a doença do câncer, que significa, justamente no contexto da oncologia, que deriva da medicina antiga de Hipócrates, quando uma doença ela se espalhava por outros órgãos, né? Então, se usava esse termo metastasis, que significa alterar, modificar, deslocar, né? Quando uma doença passava para os outros órgãos. Na filosofia, o termo metástase ele vai significar translação, mudança de um lugar para o outro. E o Feiglin ele emprega justamente para designar, essa palavra metástase na filosofia, um deslocamento do eixo cognitivo do sujeito. E esse deslocamento ele é usado especificamente no deslocamento das categorias do mundo espiritual, categorias que você usa para designar uma realidade transcendente para a realidade imanente. Então, ele emprega esse conceito, essa expressão linguística, melhor dizendo, quando você tem uma ruptura no equilíbrio da consciência do indivíduo. Quando o indivíduo passa a utilizar categorias, formas de modificar a realidade que se aplicam a
ao transcendente. E ao efetuar isso, o indivíduo acaba rompendo uma tensão natural que há da consciência entre o imanente e o transcendente, certo? E onde é que o Frege ele utiliza essa estrutura? De onde é que ele tira a inspiração para isso? Ele tira essa expressão a partir de um episódio, que é um episódio bíblico do profeta Isaías com o rei Acaz. Quando o rei Acaz estava sendo assolado pelos seus inimigos, o profeta Isaías disse que era para ele esperar um sinal de Deus. E o rei Acaz ele ignora essa ação do profeta Isaías. Segundo Frege, ele pega esse exemplo como um paradigma para definir a atitude de pensamento metastático. E o grande problema é que ele enxerga no profeta Isaías um exemplo paradigmático de pensamento metastático. Isso, obviamente, gerou muita revolta na época em que ele comentou sobre isso na sua obra. Não me lembro exatamente qual, mas se não me engano foi no Ordem e História. E isso gerou, obviamente, uma revolta, porque é como se ele estivesse acusando um profeta bíblico, né, um profeta de Deus, de estar cometendo uma atitude ideóloga, uma atitude que transparece pensamento mágico, que transparece uma revolta contra a ordem da criação. E eu entendo que esse uso tenha realmente gerado um incômodo muito grande nas alas mais conservadoras, mais cristãs, não tanto pelo seu anacronismo, mas por justamente acabar colocando uma imagem de um profeta como sendo um paradigma de ideólogo. E, no entanto, não é isso. O ponto que o Frege quer destacar não é tanto o profeta, mas é quando você translada essa atitude do profeta para a realidade concreta, para a realidade política da época dele e das épocas pós-estabelecimento do cristianismo. Por quê? Porque após a revelação de Cristo, após a organização não apenas da sociedade, mas da própria ordem espiritual e do pensamento, passou-se a perceber a realidade como essa tensão constante entre o imanente e o transcendente. O que já era, na verdade, uma pequena tensão, algo que já existia em germe, se agigantou muito, ou se chegou ao seu cume com a revelação do Deus transcendente em Cristo. E essa tensão existencial, ela é justamente marcada por incerteza, por dúvida, que é a tensão da alma de qualquer indivíduo humano. Tensão essa que o filósofo elabora, que o São Paulo elabora, né? O filósofo elabora de uma forma noética e São Paulo, na ordem cristã, elabora através da ordem pneumática. Em todos os casos, você tem o quê? Tensão. O homem nunca vai ter essa certeza existencial. Ele sempre está se movendo em uma tensão, em que ele não tem a certeza de que, de fato, Deus vai agir na sua vida, de que as coisas vão mudar, de que você vai alcançar a verdade essencial de um determinado pensamento. Essa é uma tensão natural. O grande problema envolve quando você quer transladar realidades transcendentes, como por exemplo aqui o Frege mais emprega, que é a perfeição política em uma determinada ordem, que é a perfeição existencial, que compete a uma outra ordem de realidade, que é justamente a ordem espiritual. Quando isso é transladado, tentado ser implementado na ordem mundana, você tem um ato que é justamente a abolição dessa tensão existencial, que é justamente aquilo que o Frege definiu como sendo a imanentização do escatom. Creio que todo mundo que estudou o Frege já ouviu essa expressão. E muitos ainda têm dúvidas acerca do que ela significa de fato. Imanentizar o escatom é justamente o seguinte: o que é o escatom? O escatom, no cristianismo, ele significa o fim último das coisas. Ele significa a absorção de toda a história temporal no
momento último, que é o fim dos tempos, né? Seria o Apocalipse, que é justamente quando toda a história ela é absorvida e finalizada. Só que isso acontece apenas em que contexto? Seria o contexto da segunda vinda de Cristo. Seria um contexto em que o transcendente ele absorve o imanente. Então você tem aí, obviamente, a partir dessa modalidade de pensamento, que o escatom é justamente o cume da revelação cristã. Imanentizar o escatom é tentar trazer, a partir de um ato humano, um ato de vontade humana, a realização final da história. E isso pode se dar a partir de várias prerrogativas. Pode se dar a partir da luta de classes entre o proletariado e a burguesia, para que o proletariado consiga assumir finalmente, vencer a burguesia e instaurar o Estado comunista. Você pode ser através da raça, ou seja, quando finalmente a raça perfeita, a raça ariana, chegar ao poder, chegar ao cume do Estado. Você pode empregar isso também a partir de uma determinada ordem religiosa. Isso foi uma tentação muito comum em movimentos heréticos após, principalmente a Reforma Protestante, mas você tem isso também já um pouco antes, acontecendo em movimentos milenaristas na Idade Média. E isso pode ser utilizado para qualquer outro tipo de ideologia moderna. Em todas elas você tem como base essa atitude da imanentização do escatom, que deriva justamente desse pensamento metastático. E a base do pensamento metastático é essa substituição da tensão da alma entre o imanente e o transcendente e um fechamento da abertura ao real. E é claro, esse desejo de transformar a realidade histórica e, de algum modo, abolir a realidade transcendente da experiência da alma humana. E aqui, claro, algumas pessoas ainda podem continuar com aquela resistência do Fehling ter utilizado o profeta Isaías como um exemplo. E eu diria que devemos interpretar, se quisermos dar um crédito ao Eric Fehling por essa intuição, que o que ele estava criticando ali é quando essa atitude paradigmática ela é repetida fora do contexto real e concreto. Ou seja, primeiro ponto, a era do profetismo acabou. Os profetas encerraram o seu ciclo no Antigo Testamento. Qualquer atitude que é repetida após a finalização desse ciclo, apesar de correção, o último profeta em si foi João Batista, mas que pertence ainda ao ciclo do Antigo Testamento, aparecendo no Novo. Bom, voltando, quando a atitude profética, essa atitude de intervir na história a partir de uma prerrogativa divina, a partir de um sinal divino, a partir de um ser humano colocando sobre si a prerrogativa de que ele se comunica diretamente com o eixo transcendente divino e está autorizado a intervir diretamente na história. Isso aí pode, obviamente, degenerar em quê? Em atitudes totalitárias, em atitudes que vão instrumentalizar o profetismo, vão instrumentalizar a revelação a fins mundanos, a fins políticos, a fins de transmutação da história concreta em fins humanos. E, obviamente, isso é o grande perigo de toda e qualquer ideologia, de todo e qualquer pensamento cuja raiz acaba resvalando nesse pensamento metastático, a partir desse deslocamento cognitivo da consciência. E veja que essa crítica do Fehling, ela é bem voraz porque ela não critica em si um sistema ideológico de pensamento. Ela critica toda a raiz de pensamento cognitivo que acaba fundando qualquer tipo de ideologia. E aqui eu vou expandir um pouco esta
tese do pensamento metastático para algumas atitudes que, sem perceber, acabam se revelando não apenas participantes dessa operação de pensamento metastático, mas principalmente naquilo que o Frege denominou como sendo a feitiçaria na filosofia. Contudo, para prosseguir com essa discussão, eu preciso esclarecer o que se designa com o termo de magia e feitiçaria. Muito bem, eu não vou entrar aqui no mérito se a magia é real ou não, sobre os sistemas de magia ou feitiçaria que existiam desde sociedades primitivas até a civilização grega, passando depois na própria civilização cristã, esse fenômeno acontecendo e sendo constantemente combatido pela Santa Igreja. Vamos a uma definição conceitual do que seja magia e feitiçaria, que eu vou tratar aqui como sinônimos. Magia ou feitiçaria são operações que se baseiam no princípio de que é possível, a partir de atos performáticos, a partir de uma determinada performance humana, você modificar de algum modo a estrutura da realidade. Você, no caso, redirecionar a partir de uma operação que envolve gestos, que envolve o uso de determinadas palavras, o uso de uma determinada série de performances, redirecionar o nexo causal para um determinado efeito. Então, como em tese a realidade funciona? Você tem causas que vão engendrar causas segundas, causas terceiras, e elas vão engendrar efeitos na realidade concreta, certo? E o ser humano, ele participa de algumas causas, né? Como, por exemplo, se eu mover esta caneta e deixar ela cair no chão, ela vai cair. Por quê? Porque está sendo operado um nexo causal entre a minha ação e o efeito que é ela cair. Muito bem. O que acontece é que a magia ou feitiçaria, ela opera a partir do princípio de efeito desproporcional à causa, ou seja, um efeito que é muito maior que a causa. Isso se dá justamente porque, em tese, o mago ou feiticeiro ele vai redirecionar vários nexos causais para produzir um efeito. Vamos dar um exemplo que todo mundo já deve ter ouvido falar. Fulano trabalha numa empresa e, de repente, ele é promovido, né? E alguém escuta que fulano fez uma operação de magia ou feitiçaria para ser promovido na empresa. Bom, partindo do princípio de que ele tenha feito de fato e de que a magia ou feitiçaria funcione, o que aconteceu? Vamos explicar o fenômeno. Para que a magia ou feitiçaria aconteça, é preciso que haja um mínimo nexo causal para gerar o efeito. Então, fulano que ia ser promovido na empresa. Promoção é o efeito. O nexo causal mínimo que devia existir. Ele devia trabalhar na empresa. Ele não poderia ser promovido se não trabalhasse na empresa. Então, por exemplo, não poderia haver uma operação de magia se ele fosse, sei lá, um mendigo. Se ele trabalhasse numa outra empresa e quisesse ser promovido naquela empresa X, não teria como haver, porque não haveria um mínimo nexo causal. Então, a causa 1 tinha que trabalhar na empresa. Vamos supor que houvesse uma outra causa. Ele ter aparecido naquele dia e ter feito com que o chefe notasse ele, por alguma característica. Causa 2. Causa 3. Um trabalho performático que ele fez num determinado dia. Então, em tese, o mago ou feiticeiro ele vai reunir esses nexos causais dispersos numa linha para produzir o efeito, certo? Mas vocês agora entenderam que a base da magia ou feitiçaria é a reconfiguração de nexos causais para produzir um determinado efeito. Não preciso nem explicitar que a magia e a feitiçaria elas são condenadas não apenas pela Santa Igreja Católica, mas eram condenadas inclusive pela religião romana. Sempre foi mal visto. Por quê? Porque o ato da magia ou feitiçaria ele implica implicitamente uma revolta contra a ordem da realidade. Ora, as coisas acontecem determinando um certo fluxo. E esse fluxo ele é ordenado pela providência divina.
A partir da hora que o homem ele busca por fins de performance que excedem os limites da natureza humana e entram num outro domínio da realidade, que seria o domínio da magia ou feitiçaria, que envolve o domínio sutil, e eu não posso explicar ainda neste vídeo sobre o que seria este domínio sutil, o que seria essa outra realidade ontológica, mas a partir da hora que o ser humano ele passa a manipular os nexos causais da realidade para obter benefício, ele está se revoltando contra a ordem da realidade. Ele está cometendo o que seria uma híbris espiritual, uma revolta, uma tentativa de assumir um controle que não pertence naturalmente à sua ordem de existência. Bom, eu expliquei aqui um pouco sobre magia e feitiçaria, mas ainda parece que não está muito claro onde o pensamento de magia e feitiçaria se liga com a filosofia, ou se algum filósofo pode fazer isso. Até onde a gente sabe, né? Nenhum filósofo, em tese, apresentaria um grimório, né? Que um grimório é um livro de feitiços. Um filósofo apresentaria um grimório, um livro de feitiços, para alterar a realidade, né? Embora nós não possamos descartar que existiam filósofos que explicitamente tiveram contato com ordens esotéricas. Então a gente percebe que o mais importante, quando o Feigen descreve esse processo de feitiçaria especulativa, ou seja, de feitiçaria aplicada à filosofia, nós temos que ter em mente qual é o ponto de partida dele. E o ponto de partida de compreensão do Feigen é que a realidade ela é constituída desta tensão. Ela é constituída dessa tensão a qual não pode ser abolida, que é de que nós vivemos e participamos de um mistério. E a tarefa do filósofo é constantemente afirmar a busca desse mistério, a busca pela sabedoria, sendo que essa sabedoria ela não é alcançada, não é tarefa do filósofo, e na verdade isso, pela própria estrutura da realidade, é impossível encerrar a verdade, o mistério da realidade, numa fórmula, num conceito. Tudo o que o filósofo, na verdade, qualquer ser humano pode fazer é apontar o caminho, é reconhecer que essa estrutura que permeia a existência humana é parte constituinte da nossa natureza. É aquilo que Platão designava como a metax, o entremeio, ou seja, o espaço, no lugar de outra palavra que a gente não consegue ter aparato linguístico para designar o que seria o lugar em que a alma experimenta essa tensão pela busca do absoluto. Então, quando a gente olha esse ponto de partida do Feigen, que seria um ponto de partida no qual se reconhece essa tensão absoluta, o feiticeiro, o mago, é aquele que tenta encerrar esse mistério a partir de conceitos. É aquele que busca fechar a busca da realidade em uma fórmula na qual ele diz que já encontrou. E uma coisa interessante que o Feigen comenta é que tanto o feiticeiro quanto o filósofo são seres humanos. Portanto, o feiticeiro em si, ele não consegue alcançar de fato a verdade absoluta. O que ele faz é uma empreitada de deformação daquilo que ele percebe como realidade. Ou seja, ele falsifica a realidade. Seria o que o Feigen comenta como sendo o eclipse da segunda realidade. Ou seja, vamos tentar colocar isso aqui de uma forma que seja bem simples. A realidade, como um todo, ela afeta e exerce uma pressão sobre todos os seres humanos. Contudo, por um ato de imaginação, por um ato deliberado de vontade, qualquer ser humano pode se recusar a ver, ele pode se recusar a participar deste processo de aceitação dessa tensão de mistério, de limitação, de busca constante à sabedoria. E ao fazer esse processo de fechamento da alma a essa tensão participativa, o homem ele engendra uma segunda realidade. E o que é essa segunda realidade? É como se fosse uma realidade imaginativa, um sistema,
um modo de existir com categorias que recusam-se a aceitar as categorias primordiais da primeira realidade. Então, é interessante porque, primeiro, aqui você tem uma operação de cisão psíquica. E em todos os filósofos que o Frege acusa de terem rejeitado essa participação, a abertura ao fundamento divino, ele os acusa, de um certo modo, de uma cisão psíquica, de uma criação de um segundo eu, de uma criação de uma segunda realidade, sendo que essa segunda realidade é o próprio sistema ideológico na qual o pseudo-filósofo acaba criando a sua obra filosófica, sendo essa obra o marxismo, o nazismo, o positivismo e qualquer outro tipo de ideologia que busque encerrar o mistério da realidade numa fórmula. No entanto, aqui a gente entra numa certa tensão. Por quê? Porque a compreensão que o Wegelin ele emprega sobre feitiçaria é muito diferente das concepções que nós temos de feitiçaria. Porque, como eu falei antes, nós tendemos a pensar em feitiçaria como uma operação que realmente altera a realidade. Uma operação que viola a ordem natural física da realidade, que a gente entende como leis físicas da realidade, através da reconfiguração de nexos causais. Então, isso é um debate que eu não consigo esgotar aqui, até porque não tem como se provar se esse fenômeno da feitiçaria é real ou não. Muitos sociólogos, historiadores, teósofos deliberam acerca disso. E é um tema que atravessa séculos. Aceitar a feitiçaria como sendo real nesse sentido de alteração concreta da realidade exigiria, como eu disse anteriormente, aceitar que é possível alterar esses nexos causais a partir de um domínio sutil da realidade. E eu não vou entrar nesse mérito, até porque não é o ponto em que o Wegelin ele entende feitiçaria. Bom, se não é nessa compreensão, o que o Wegelin entende como feitiçaria? Vamos lá. Talvez nós tenhamos que voltar um pouco para a compreensão moderna que os filósofos tendem a ter sobre o que é a feitiçaria. E a feitiçaria, nesse sentido, ela pressupõe um sistema, ou seja, o feiticeiro é aquele que cria um sistema de pensamento, um sistema na qual ele pode operar determinadas ações, rituais e performances, e essas ações desencadeiam determinados efeitos que acabam gerando os efeitos desejados pelo feiticeiro. Isso só é possível como? A partir do ponto em que os indivíduos que serão afetados por essa operação mágica, eles aceitem as premissas do sistema. E aqui entra uma coisa parecida um pouco com wishful thinking, ou seja, o indivíduo só é afetado por aquela operação se ele acredita nela, se ele está inserido naquele círculo mágico de operação, se aquelas palavras fazem um sentido para ele e ele, portanto, se deixa ser afetado por essa operação mágica. Então, nesse sentido, a feitiçaria ela estaria mais próxima de uma operação cognitiva, de uma operação sistêmica que altera a percepção dos indivíduos acerca da realidade. Isso vem muito mais a ver com a ideia do Frege. Por quê? Porque o Frege acusa alguns filósofos, como Hegel, Marx, Comte, Nietzsche, em certa medida, de feitiçaria. Mas o que é essa acusação de feitiçaria? Ele acusa-os, de uma certa maneira, de abolir esse mistério da realidade e propor, no lugar desse mistério, um sistema. Ou seja,
toda a realidade passa a ser explicada através de um sistema cujas premissas são ocultas, ou cujas premissas elas já são aceitas como reais. Premissas estas que seriam a base de qualquer tipo de filosofia. O Frege acredita que as premissas de uma filosofia podem ser encontradas, de fato, na experiência real do filósofo com a realidade. Ora, a partir da hora que se tem a criação de um sistema, pressupõe-se que esse sistema tem um início e fim, pressupõe-se que o filósofo, entre aspas, compreendeu toda a operação de como a realidade está estruturada, funciona e, portanto, pode manipulá-la. Então, aqui tem a compreensão de que a realidade como um todo é manipulável como um objeto físico. E aí é uma rejeição profunda daquilo que tanto Platão quanto Frege entendiam da posição existencial do filósofo. Ou seja, nós estamos todos participando da realidade em um processo, um movimento que ele não cessa, ele é contínuo, é um contínuo surpreender-se pela realidade, é um contínuo despertar para novas verdades que vão continuamente sendo diferenciadas. Esse processo ele não tem fim. Compreender a realidade como objeto na qual eu posso esgotar, manipular, é abolir algo que faz parte da natureza constitutiva do homem. Isso um filósofo não faz. Isso é uma operação de um feiticeiro, como Frege entenderia, que ressoa justamente com esse exemplar arcaico, da magia arcaica, daqueles indivíduos que pretendiam manipular a realidade a seu favor. E se na feitiçaria antiga os feiticeiros utilizavam de fórmulas, rituais, gestos performativos para alterar o nexo causal das leis, né, cósmicas na qual eles estavam inseridos, o mundo moderno, um mundo que foi esvaziado dos deuses após a entrada do Cristo na história, um mundo que foi desdivinizado, um mundo que foi esvaziado e deu lugar apenas para o transcendente. Bom, esse mundo sofre ainda uma pressão de voltar a enchê-lo de deuses, né? Voltar a fazer com que pululem de algum modo, né, essas ações que vão transmutar a realidade em algo novo. E aí os ideólogos eles vão utilizar o quê? As leis próprias do seu sistema. E a única forma de fazer com que essas leis, né, com que essas suas ações elas alterem o fluxo causal é fazendo com que os outros indivíduos também passem a aceitar esse sistema, porque aí eles vão poder ser pegos pelo pensamento e vão passar a sofrer esse processo de deformação cognitiva. Ou seja, da feita que o indivíduo ele aceita as premissas do sistema do ideólogo, ele passa a estar sob a influência desse sistema, sob esse efeito encantatório linguístico. E aí, esse wishful thinking, ele se torna operante. Há muitos filósofos que o Frege empreende essas acusações. E como eu disse, elas só têm sentido dentro da própria compreensão que o Frege ele tem da realidade. No entanto, eu acredito que vale a pena aprofundar um pouco essa exegese que o Frege emprega em alguns filósofos. Em particular, existe um filósofo que o Frege cita em vários dos seus ensaios, inclusive fazendo várias exegeses em torno das proposições deste filósofo. Quem já tem um pouco de base do Frege vai sacar de quem é que eu estou falando, que é justamente do Hegel, que foi um filósofo idealista alemão do século XIX, famoso por obras como Enciclopédia das Ciências Filosóficas, Fenomenologia do Espírito, Ciência da Lógica, entre outras obras. Bom, o Hegel, por si só, já é um filósofo que é considerado altamente hermético, ou seja, um filósofo cuja obra é toda sistêmica. É uma obra extremamente densa. Vários outros comentadores concordam nesse ponto. A obra de Hegel ela é extremamente densa. Principalmente porque
ela opera a partir de categorias próprias. E aí que a coisa começa a ficar, segundo Frege, muito suspeita. Por quê? Porque uma obra que, de algum modo, ela é fechada, ela opera por categorias próprias, ela já opera a partir de um sistema próprio. Ela já opera a partir de determinadas categorias que a única forma do leitor conseguir compreender é ir aceitando essas premissas como verdadeiras. E isso aí já é, segundo Frege, o primeiro passo desse processo de encantamento. Ou seja, o encantamento começa pela linguagem. Assim como um mago, o feiticeiro, ele utiliza uma série de palavras que não fazem sentido para ninguém, só para ele, mas essas palavras, quando ouvidas por um indivíduo, surtem um efeito de encantamento. Da mesma forma, Hegel, segundo Frege, ele opera essa magia de encantamento através da sua linguagem, de uma linguagem extremamente hermética, utilizando palavras, alterando o sentido delas. Esse ensaio do Frege se chama Hegel, um estudo de feitiçaria. Ele é muito complexo e se torna impossível eu conseguir analisá-lo extensamente aqui por um vídeo de YouTube, teria que ser realmente uma aula, mas eu vou tentar ao máximo conseguir explicar um pouco dessa exegese que o Frege utiliza. Bom, o primeiro ponto que eu ressaltei é que a obra da fenomenologia ela opera por categorias próprias. E o que o Hegel ele busca fazer nessa obra da fenomenologia do espírito? Ele busca basicamente contar a história do espírito. Que espírito? O espírito absoluto. Então, esse já é um segundo ponto. Contar a história do espírito absoluto pressupõe que o autor conhece o início e o fim. Que o autor experienciou o início e o fim. Ou seja, o que era para ser uma obra teologal a ser contada a partir de símbolos teológicos, como por exemplo no Evangelho de São João, é contada a partir de símbolos especulativos. Todas as obras de Hegel nesse sentido, elas caem nesse espaço de especulação filosófica, que acaba ultrapassando os limites de uma filosofia e entrando propriamente numa teosofia. Por quê? Porque Hegel descreve ao longo das suas obras o próprio processo de como Deus, no seu absoluto, conhece-se a si próprio. E esse espírito absoluto, Deus, ele conhece-se a si próprio através do processo da história. Ou seja, é como se a história ela existisse como um espelho divino para que Deus conhecesse-se mais e se atualizasse ao longo da história. Então aqui já há uma negação de princípios cristãos da teologia de que Deus ele não precisa se conhecer. Não há um desdobramento de Deus precisar conhecer mais a si mesmo. Não, ele já se conhece. Ele já se conhece como um sujeito. E é justamente esse conhecimento de si mesmo que é o verbo divino, né? Deus se conhece perfeitamente através do verbo divino, de Cristo. E esse conhecimento ele é atualizado na eternidade através do verbo divino do Espírito Santo, da Santíssima Trindade. Não vou mais entrar nesse mistério teologal aqui. Mas, segundo a concepção hegeliana, que envolve uma especulação racional e, portanto, uma imanentização e deformação do mistério divino, o Cristo, e ao mesmo tempo que é o Logos divino, ele também é parte de um processo histórico. Processo histórico esse que entrou em obsolência. Ou seja, o cristianismo, de certa maneira, está morrendo. O cristianismo ele já não esgota os mistérios da realidade. É preciso que surja uma nova religião. Nova religião essa que é a própria filosofia. E se o cristianismo, né, tem o Cristo, e em segundo lugar você teve a reforma protestante que o próprio Hegel reconhece, que ela dessacralizou o mundo, ela esvaziou o mundo do seu mistério e reconhece o Lutero como sendo esse profeta. Então eles comentam, olha, tem que ter uma terceira religião aqui.
E ele se autocoloca, se autoproclama como sendo esse terceiro Cristo, na mesma posição de Cristo, né? Mas dessa vez trazendo a nova revelação, a nova verdade, anunciando isso na sua obra. Isso é bem claro, na verdade. É óbvio que essas interpretações, elas exigem que nós saiamos desse círculo mágico e especulativo de Hegel para vê-lo dessa maneira. Mas claro que um leitor de Hegel talvez não veja dessa maneira, talvez veja toda a sua obra como uma especulação metafísica extremamente densa e profunda. E a operação não para por aí. A operação de Hegel, do espírito absoluto que se conhece através da história, ele empreende determinados movimentos. E é aí que tem a compreensão da história como dialética, ou seja, a história ela opera a partir de determinadas categorias, através de determinado movimento que pode ser compreendido. Isso também, em certo sentido, é uma violação ao mistério da história. O Frege ele segue a linha de raciocínio de Santo Agostinho, na Cidade de Deus, que compreende que a história dos homens, né, a história profana, ela não possui um sentido que o ser humano possa conhecer. Existe a cidade de Deus e existe a cidade dos homens. E a cidade dos homens, que constitui a história profana, ela não possui um sentido propriamente linear. Ela só terá o seu sentido compreendido ao ser absorvida pela cidade de Deus, pela nova Jerusalém celeste, ou seja, quando o imanente for absorvido pelo transcendente. Compreender a história como possuindo um início e fim, e que esse início e fim podem ser compreendidos humanamente, já implica também numa deformação da realidade, já implica que o filósofo está falando ali não de uma experiência cognitiva real, mas de uma especulação. Especulação esta que, no fundo, não faz parte da experiência constitutiva humana. E, na verdade, acaba gerando esse sistema. E isso é o que o Hegel faz na sua obra. Tanto que, se a gente for parar para ser bem sincero, toda a obra do idealismo alemão ela é marcada por uma especulação racional acerca de mistérios metafísicos. Pois bem, daí nós temos que esse espírito, esse Geist, ele se encarna na consciência do filósofo, né? De uma forma bem resumida, o filósofo ele se torna Deus. Por quê? Porque, de certa maneira, o Logos divino ele constantemente se atualiza na realidade. E esse Logos divino, ele também é a raiz do próprio ser humano. E o ser humano, como Hegel, como o filósofo que está escrevendo no gabinete de Deus, ele também se torna Deus porque ele também atualiza esse Logos divino nele mesmo na realidade. E, novamente, nós temos aí uma profunda deformação. Já não é o ser humano em busca da sabedoria, em busca da sofia. Nós temos aqui já um ser humano que toma posse dessa sabedoria, que também é uma das outras proposições de Hegel na sua fenomenologia. A proposição de possuir a sabedoria, de possuir a sofia. E isso é, segundo Frege, altamente gnóstico. E nesse sentido, só Deus possui a sofia. Só Deus possui o conhecimento absoluto. E a obra, a empreitada de Hegel, é literalmente absorver o próprio Deus na sua obra. Por quê? Porque ele propõe não apenas o conhecimento absoluto, mas, através da empreitada da fenomenologia do espírito, fazer com que o ser humano, nesse processo, se torne ele próprio Deus, de alguma forma. É um processo não de santificação cristã, né? E nem de empreitada socrático-platônica, de buscar essa participação no ágato. Não, é um projeto de autodivinização através da razão especulativa. E quando se lê, por exemplo, a Ciência da Lógica de Hegel,
ele próprio admite que ele está descrevendo ali todo o processo de operação de Deus em si próprio, de Deus se conhecendo. E se pergunta como um filósofo pode ter acesso a esse tipo de conhecimento, né? Frege, várias vezes, inclusive, ele brinca, né? Que chega a ser ridículo o tipo de jogo imaginativo que Hegel faz nas suas obras. Por quê? Porque elas pressupõem realmente um efeito encantatório no indivíduo que está lendo. E, no entanto, esse que é o ponto em que Hegel ele cai nesse pensamento metastático. Lembre-se do que eu falei lá no início do vídeo. A metástase ela é um deslocamento cognitivo. Ela é um deslocamento de categorias que se aplicam a um outro domínio da realidade, o domínio da realidade transcendente, e são colocadas no domínio imanente. Hegel está buscando também imanetizar o escatom, ele está buscando encerrar o sentido todo da história do conhecimento absoluto na sua obra, e a partir de uma série de empreitadas utilizando categorias próprias e uma deformação do que seria Deus, do que seria o absoluto, do que seria consciência. Hegel, por um lado, ele aceita que a consciência humana ela vive nesse entremeio. Ele só não aceita as regras da existência da realidade. Ele não aceita viver nesta tensão. E é aí que entra, segundo a análise do Frege, uma deformação psíquica e, portanto, ontológica em Hegel. Só que o feiticeiro ele busca encantar a humanidade. Ele busca fazer com que os outros participem desse projeto também. E é o que acontece com Hegel. O contexto histórico no qual a própria obra da fenomenologia ela é concluída revela muito do projeto pessoal que Hegel tinha. Por quê? Porque ele tinha uma profunda admiração por Napoleão. Ele via em Napoleão a encarnação do grande homem, daquele que encarnaria o sentido da história. E, portanto, ele seria o seu arauto. Contudo, Napoleão fracassa na sua empreitada na Revolução Francesa. E Hegel ele precisa, digamos que, substituir. Né? E isso é perfeitamente possível na sua obra, porque se ele compreende que a história é um processo dialético, facilmente ele consegue perceber que isso é atualizável em sua obra. É aí que ele começa a conceber que o Estado prussiano deve ser o realizador dessa pretensão encantatória. O próprio Hegel ele admite isso em cartas, ele admite isso aos seus estudantes, que quando ele sistematiza a sua obra, ele se deixa afetar profundamente por esse contexto da Revolução Francesa, por esse contexto de como ele entendia a história, por esse contexto de como ele entendia Napoleão, de como ele enxergava essa figura humana. E é aí que também o Frege ele faz acusações bem pesadas. Ele acredita que é extremamente nojento um filósofo ele fazer essa panfletagem encantatória, metafísica, a partir de um encantamento com uma figura humana como Napoleão. E isso não se deve propriamente a uma simpatia ou não pela figura de Napoleão, mas em enxergar em um ser humano uma figura quase que idolátrica e uma figura que seria como que a encarnação do Logos divino na realidade. E constantemente nesse processo, nas análises de Hegel, ele acaba inferiorizando a filosofia, não propriamente a filosofia católica, né, mas toda a religião, tanto católica quanto protestante. Ele tende, inclusive, a inferiorizar filosoficamente mais a filosofia protestante, embora ele sempre tenha afirmado a sua confissão como luterano. Então existia aí realmente uma cisão muito grande, porque se de um lado ele escreve uma obra que ele afirma o esgotamento da religião, em outro momento ele continua ali fazendo a sua confissão como luterano, participando dos ritos luteranos. Enfim, e ao longo desse ensaio,
Wegelin vai empreendendo uma exegese cada vez mais profunda em torno da obra da fenomenologia e desdobrando, destrinchando como essas categorias que Hegel utilizava eram parte do seu grimoire, né? Grimoire, que é um termo para livro de feitiçaria, livro de encantamento. E como eu falei, isso só consegue operar, né? O ideólogo ele só consegue operar assim como o mago a partir da hora que o indivíduo ele entra nesse sistema. Vamos pegar aí uma imagem antiga, né? Que o poder do feiticeiro ele não é absoluto. Ele só opera a partir de um determinado limite, né? Vamos supor, dentro de um círculo encantatório na qual os efeitos se tornam manifestos. E é a partir da hora que o indivíduo ele entra nesse círculo encantatório, que na obra hegeliana é justamente aceitar as premissas, aceitar estes termos e aceitar a própria empreitada hegeliana de conhecer e encerrar o absoluto num processo dialético histórico e aceitar que este indivíduo encerrou todo o mistério da Sofia na sua obra, que o indivíduo foi tomado por esse encantamento da sua obra. E a obra do Hegel ela continua a fascinar ainda hoje muitos filósofos. Eu próprio, embora admiro muito a interpretação do Hegel, sempre deixo em suspenso a análise que ele faz, né, de Hegel como um feiticeiro, como um gnóstico. E aí, claro, a gente tem que entender que isso era próprio da visão do Hegel de filosofia, da própria visão que ele tinha de filosofia, não como uma especulação metafísico-racional, mas como um processo participativo de busca pela sabedoria e de engajamento na realidade divina, com o fundamento divino da realidade. Então é óbvio que ele, em certo sentido, projeta essa visão. E ele não está, obviamente, isento de críticas, seja por esse ponto de análise, seja por enquadrar Hegel em uma série de categorias que só fazem sentido encarando a filosofia e a realidade a partir desse modo. Vale a pena ressaltar também que a categoria de gnóstico também tem uma profunda relação com a tradição gnóstica que o Wegelin estudou muito. Ele também entende que a ideologia é como um gnosticismo, ou seja, entenda-se aqui gnosticismo como um descarrilamento cognitivo da consciência, de buscar encerrar, através da especulação racional, especulação conceitual, mistérios divinos, e que envolve a traição justamente aos indivíduos, aos corpos institucionais que estão assegurados desse poder divino. Diga-se de passagem, a própria Igreja Católica. O Wegelin reconhece que as revoluções que ocorreram ao longo dos séculos, elas têm participação de movimentos gnósticos, de movimentos heréticos, que buscam encerrar e esgotar esse mistério da realidade através de um conceito, através de uma antes heresia, hoje ideologia. E também possui uma interpretação de que Lutero e Calvino, de algum modo, eles caíram numa espécie de gnosticismo nas suas obras. Vide História das Ideias Políticas, volume da Renascença e Reforma. Enfim, mas isso é um assunto para um outro vídeo. O ponto é que os filósofos da modernidade eles seguem de algum modo essa tradição. Hegel, com o seu idealismo alemão, ele segue uma trajetória que nem se pode chamar, sob esse ponto de vista, de filosófica, mas de hermética, teosófica, gnóstica. Tanto que, numa obra chamada Hegel and Hermetic Tradition, de Glyn Magee, ele comenta sobre as profundas raízes de Hegel, com estudos como a Cabala Luriânica, como a Teosofia, como as obras de Jacob Boehme, de outros gnósticos, místicos, pietistas, todos eles partindo
dessa tradição da teosofia. A teosofia ela é diferente da teologia e da filosofia. A teosofia ela pressupõe que se pode conhecer os processos divinos, tanto da Deus em si mesmo, quanto na criação divina. Então, envolve aí um conhecimento de mistérios divinos da criação. E é sabido que Hegel tinha uma profunda admiração pelo Boêmio e por outras figuras desse círculo hermético. Em cartas com Schelling, com Fichte, ele demonstra claramente ter ter conhecido esses autores e, de algum modo, seguir um pouco dessa linha de pensamento. Ao propor, por exemplo, que Deus se atualiza na história e se atualiza a partir do homem, ou seja, ele se atualiza o próprio conhecimento dele próprio com o homem, então ele necessita do homem, ele está seguindo a tradição cabalística do Tikkun, que significa que o homem ele tem uma participação nesse processo de resgatar essas sementes perdidas na criação e participar desse processo dialético com o divino. É extremamente complexo e eu não pretendo também esgotar neste vídeo em particular, mas ressaltar a influência hegeliana de ontologizar, racionalizar todos esses conceitos da teosofia, da cabala, na sua obra metafísica. E, portanto, trair a vocação de filósofo e, indo mais profundamente, trair a própria natureza constitutiva do homem ao buscar encerrar na sua filosofia não a abertura ao fundamento divino, não a busca constante da sabedoria, mas uma pura especulação racional e uma autodivinização, porque ao fim da obra, como o Feiglin fala, Hegel se torna o Logos divino, como Cristo, só que maior e melhor, porque Cristo não tinha as categorias dialética e de pensamento para explicar o seu próprio conhecimento, mas Hegel as possui. Então a história pode acabar agora, né? O conhecimento absoluto chegou ao seu fim porque Hegel estava lá, no início, com Deus Pai, no início estava Deus com Logos, dessa vez Deus estava com Hegel. Isso na própria ciência da lógica, Hegel não fala nessas palavras, obviamente, mas ele fala, isso aqui é a descrição do próprio Deus, né? Porque, de algum modo, será que Hegel experienciou isso? Será que Hegel experienciou esse contato com o absoluto? Será que Hegel experienciou os fundamentos do desdobramento do Logos divino na realidade? Né? Será que ele se coloca numa posição maior que o próprio apóstolo São João? Isso aqui também toca em outros temas que serão já foi abordado em um outro vídeo meu, chamado Coisificação das Palavras, que ressoa profundamente também com esses temas, que é justamente quando os indivíduos eles passam a falar de conceitos, expressões, palavras, como se fossem coisas reais e concretas que eles experienciaram, eles estão caindo de algum modo nesse vício. Por quê? Porque o indivíduo não experienciou esses conceitos concretamente, ele os herdou. E Hegel, por exemplo, herda esses conceitos, herda essa tradição filosófica e os deforma a seu bel prazer. E se alguém acusá-lo, talvez, de uma ignorância, de tipo, talvez nem ele soubesse o que estivesse fazendo, o próprio Feiglin, na sua obra, ele comenta que Hegel ele tinha um profundo conhecimento de como essas categorias do neoplatonismo, do platonismo, dessa tensão existencial eram compreendidas por ele. Então, a única alternativa que fica é que ele sabia muito bem o que estava fazendo com sua obra. E que, de algum modo, ela se insere nessa empreitada de Hegel alterar a realidade. No fim, vale fazer, talvez, algumas ressalvas, novamente, acerca do que se entende como feitiçaria e se ela realmente existe. Por quê? Porque o tema do vídeo continua sendo sobre feitiçaria. Por um lado, essa feitiçaria no sentido filosófico, no sentido de criação de sistemas de pensamento que
só conseguem ter a sua operação a partir da hora que indivíduos aceitam esses sistemas de pensamento, passam a operar com as categorias desse sistema de pensamento e, consequentemente, as suas ações causais vão gerar determinados efeitos que vão resultar dessa deformação da realidade. Contudo, há um limite aí, porque essa deformação da realidade ela continua sendo operada a partir de meios humanos, a partir de meios que eles não violam a ontologia da estrutura da realidade, ou seja, de violar leis causais físicas, né? Leis causais que seriam entendidas, como os antigos, de reconfiguração de nexos causais a partir do domínio de uma outra categoria da realidade, um domínio sutil. E aí fica justamente esse questionamento, né? De compreensão da realidade, de que realmente será que o indivíduo ele consegue fazer, através de determinados atos, gestos, rituais, uma alteração, uma transmutação, né? Uma transmogrificação, como o Feirin fala, da estrutura da realidade, violando de algum modo essas leis físicas ou operando num nível maior que essas leis físicas? E a minha resposta é: não sei. Não sei. Não sei se tem como eu saber essa resposta, né? O fato é que a historiografia detalha muito sobre isso, né? Testemunhos a partir de fontes, só que a gente não sabe. Talvez porque hoje a estrutura da realidade seja outra. Talvez porque hoje a magia esteja disfarçada de tecnologia, como Crowley talvez entendesse, ou seja, talvez porque hoje essa feitiçaria ela é a capacidade de fazer hologramas de pessoas, né? Talvez a realidade esteja tão alterada por essa quantificação do tempo, por essa profunda alteração cognitiva a partir dos sistemas ideológicos, que nós não percebamos. Talvez os antigos olhassem para nós hoje e nos enxergassem como imbuídos de feitiçaria, né? E isso aí é um grande dilema, né? Um grande objeto de estudo. E, no entanto, acredito que seja muito interessante investigar cada vez mais fundo como muitas vezes, de algum modo, essa feitiçaria moderna ela realmente altera a nossa percepção da realidade. De algum modo ela nos engana, ela nos fecha dentro de um sistema de encantamento, seja um encantamento linguístico, seja de um encantamento especulativo racional, que acaba fazendo com que nós não percebamos outros aspectos da realidade que os antigos poderiam perceber, mas hoje nós não percebemos, talvez por conta disso, né? E se por um lado Hegel, Marx, Kant, Nietzsche, Heidegger, grandes filósofos, pensadores, acabam caindo, de algum modo, nessa categoria de feitiçaria técnica, por esse encantamento linguístico, por esse enfeitiçar os seus leitores, criando determinados sistemas de pensamento que alteram a percepção cognitiva da realidade, não deixa de causarem profundas alterações reais e concretas na realidade. E talvez o grande debate acerca dessa feitiçaria é que nós devemos olhar menos para esses gestos performativos que o feiticeiro de antigamente tinha e olhar mais para os efeitos concretos que ele de fato alcançava. Será que ele de fato alcançava esses efeitos concretos? E, por fim, talvez quando nós analisamos obras antigas e vemos os testemunhos, será que aqueles testemunhos podem ser encarados a partir da mesma metodologia que nós analisamos hoje os fenômenos da realidade? Talvez eles tivessem uma outra compreensão, ou talvez realmente aquilo ali seja tudo real. E talvez, de fato, a obra hegeliana, marxiana, kantiana, ela não deixe de ser
profundamente uma obra de feitiçaria, talvez ela altere de fato a realidade, talvez se aquilo ali tudo fosse seguido à risca, operem-se efeitos, ainda que subjetivos nos indivíduos, que vão gerar grandes e profundas modificações na realidade, uma vez que ela já gera uma profunda deformação no espírito humano. Crowley, apesar de sua excentricidade, apesar de ser um autor profundamente anticristão, tinha muitos insights interessantes acerca desse conhecimento da magia, da feitiçaria, uma vez que ele empreendeu justamente na terra, né, da origem da feitiçaria e da magia, que é o Egito. E aqui se torna um tema extremamente mais denso, mais sombrio, de seus atos e efeitos são reais ou concretos. E eu deixo isso aí como um mistério para quem quiser investigar e se aprofundar e talvez investigar os profundos relatos acerca disso. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Grande abraço, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal. Isso ajuda bastante. Novamente, se tiverem alguma sugestão, se tiverem alguma recomendação, alguma opinião, podem deixar aí nos comentários que eu ficaria muito feliz de ler. Grande abraço e fiquem com Deus.